Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 9 de julho. Amanhã, dia 10, inicia o período de janela, dessa terceira janela de 2025, onde o Botafogo e as demais equipes brasileiras poderão fazer suas contratações de atletas do mercado internacional, do mercado nacional, enfim, de qualquer lugar. E a gente sabe muito bem que no elenco do Botafogo existem lacunas que ainda precisam ser preenchidas ou, melhor, resolvidas. O David Ancelotti está chegando junto de sua comissão técnica. Hoje ele vai dar o primeiro treinamento. É grande a expectativa para saber como será o trabalho do novo treinador, mas a gente precisa de qualidade e material humano adicional para que a gente possa realmente pensar em brigar sério pelos títulos nesse ano de 2025. E eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso. Só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, de saída eu peço por gentileza, deixa o seu like. Se o botão hypar aparecer para você, clica nele também. Dessa maneira o YouTube vai distribuir melhor o conteúdo e, por consequência, a gente consegue alcançar mais botafoguenses e seguir crescendo. Estamos mirando agora os 61 mil inscritos, rumo aos 70 ainda nessa temporada. Acredito que a gente pode chegar lá com a ajuda de vocês, certamente isso pode acontecer. E por isso mesmo, te convido a se inscrever caso ainda não seja inscrito, clicando no sininho para ativar todas as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todos os conteúdos publicados por aqui e sempre muito bem atualizado a respeito do nosso Botafogo. Destacando que nessa quarta-feira, além desse Radar Alvinegro, a gente vai ter a live da hora do almoço, ali por volta de 1h05 da tarde. Eu vou estar ao vivo aqui para a gente poder resenhar, falar tudo de Botafogo. Depois tem o React de Paris Saint-Germain e Real Madrid. A gente vai estar juntos também aqui para poder acompanhar esse confronto. E depois o Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo com as últimas atualizações, novidades do Botafogo. Então, claro, você é nosso convidado para acompanhar tudo isso. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Olha, no futebol tem uma frase que é muito batida, clichêzona mesmo, mas por isso mesmo é verdade. Não dá para você fazer omelete sem ovos, certo? Tá todo mundo na expectativa pelo trabalho do Ancelotti, sua comissão técnica, a primeira experiência dele como treinador de uma equipe principal. Tem muita experiência como auxiliar, não dá para você ignorar tudo que ele aprendeu ao longo desse caminho, dessa jornada ao lado do Carlo Ancelotti, seu pai, passando por Real Madrid, Napoli, Everton, PSG, Bayern de Munique, enfim. Tem uma vivência que você tem que considerar. Mas é claro que quando a gente fala sobre o trabalho de um treinador, você não pode parar só na parte da capacidade individual ou da sua comissão, do conhecimento que eles detêm. Quando a gente fala de um esporte como o futebol, de um jogo coletivo, você também precisa olhar para o material humano disponível. E não é segredo para nenhum botafoguense, e acredito eu que para a diretoria também, que o nosso elenco ele tem algumas lacunas ainda a serem preenchidas ou melhoradas. Você olha para o grupo do Botafogo, em todos os setores, e você vê que tem qualidade, mas não está balanceado. Tem um lado que está mais forte, um outro que precisa melhorar. A gente, por exemplo, olha para o centroavante ali. Tem o Arthur Cabral. O Botafogo fez essa contratação junto ao Benfica, topou pagar uma grana considerável. A gente está falando aí numa negociação que chega na casa dos 15 milhões de euros. Mas quando você olha para o lado do Arthur Cabral, você vai ver o Mastriani e o Juan Cruz. O Elias Manuel foi para o Santa Clara, emprestado, beleza, já saiu do Botafogo. Mas Mastriani e Juan Cruz não vão sustentar caso aconteça alguma coisa com Arthur Cabral. Caso ele esteja suspenso ou mesmo sinta alguma questão física. Num jogo decisivo você vai com Mastriani? Isso vai ser o suficiente? No meu entendimento, não. Então o Textor, e sim, quando a gente fala de contratações, a gente precisa falar do Textor, ele vai precisar dar uma resposta agora para o Ancelotti. Ele vai precisar entregar para o Ancelotti ainda mais qualidade. Porque sim, temos qualidade, mas repito, insuficiente. É verdade que nós temos jogadores que foram contratados com o Botafogo topando pagar milhões de dólares, de euros, enfim, como o Santi Rodrigues, Natan, o próprio Matheus Martins. E esses jogadores, até o Matheus Martins dá para incluir nessa, eles ainda não deram aquela resposta. Eles ainda não aconteceram.
Vamos colocar a situação dessa maneira. O Santi Rodrigues tinha toda uma situação lá de, jogava nos Estados Unidos. A última partida dele, quando ele chegou aqui para o Botafogo, tinha sido há 4 meses atrás. Depois ele teve lesão, ficou um tanto de tempo afastado. E isso tudo prejudica uma adaptação, a ambientação, ele realmente poder ganhar ritmo de jogo. A gente sabe disso. O Paiva deu oportunidade para ele entrar na equipe durante a Copa do Mundo de Clubes. No meu entendimento, nas partidas contra PSG e Atlético de Madrid, ele entrou fazendo um papel tático importante, mas é claro que a gente espera mais do Santiago Rodrigues. Um jogador de 17 milhões de dólares, você espera muito mais. Então ele ainda precisa acontecer. Inclusive, o Textor espera que o Ancelotti utilize muito mais o atleta do que o Paiva vinha fazendo. O Nathan Fernandes ele vai mais ou menos na mesma direção. Ele estava lesionado, ficou um tanto de tempo afastado, jogou o amistoso contra o Novo Horizontino, voltou a sentir um problema, ficou mais um tanto de tempo afastado e ainda não aconteceu. E quando teve oportunidade, talvez o momento mais marcante do Nathan Fernandes tenha sido aquele gol perdido contra o Capital lá em Brasília, na pequena área. Primeira coisa que me vem à mente quando eu penso no Nathan Fernandes é aquele lance. E claro, eu não quero ser injusto com o atleta, eu sei que ele tem talento, mas ele ainda não aconteceu. E o Botafogo também topou pagar ao Grêmio alguns milhões de euros. Aí a gente vai falar também do Matheus Martins, é um outro jogador que já está há mais tempo no Botafogo, desde o ano passado, até teve alguns momentos de brilho, aquele jogo contra o Flamengo, que a gente goleou por 4-1, que ele entrou, fez 2 gols, contra o Palmeiras também, quando ele teve que entrar no lugar do Luiz Henrique, a gente consegue fazer 2 gols com participação dele, é bom que se diga, mas é pouco para o que a gente esperava do Matheus Martins. Também agora passou por um período complicado, uma lesão muscular um pouco mais grave, tanto é que desde que ele se lesionou contra o Fluminense ele não retornou. E a gente tem esses 3 jogadores para o setor ofensivo que a gente não sabe o que vai acontecer. É um grande ponto de interrogação. Ao mesmo tempo tem a chegada do Joaquim Correia, um cara experiente, de Lazio, Internacional, também teve convocação para a seleção argentina, contra o Palmeiras no último jogo do Mundial, jogando ali um pouco mais recuado, porque o Palmeiras baixou o bloco. Teve uma capacidade muito legal de demonstrar essa visão de jogo, de encontrar os seus companheiros, de fazer o passe se projetar para partir para a tabela. É um jogador que pode nos ajudar pra caramba. Mas a gente ainda não sabe também o que vai dar realmente para esperar e ver do Joaquim Correia. A expectativa é alta. A gente espera, claro, que ele possa cumprir essa expectativa. O Arthur Cabral, um baita centroavante, definidor, característica diferente do Igor Jesus. Mas você olha para o lado, conforme eu disse, Mastriano e Juan Cruz. Mesmo que o Juan Cruz possa sair, ou ficando, de repente, a gente não sabe, né? Teve até interesse aí de time dos Emirados Árabes, mas por hora não tivemos uma atualização sobre isso. Mas é pouco. O Arthur Cabral, tenho certeza, vai fazer seus gols, vai conseguir nos ajudar. Mas a gente precisa de mais. E eu vou falar para vocês, a parte que mais preocupa, e por isso que eu estou dando ênfase, é o setor ofensivo. Quando você olha para a nossa linha de zaga, a linha de zaga titular, por exemplo, se o Caio Pantaleão apresentar o nível que ele apresentou, que ele demonstrou contra o Palmeiras, a gente vai ter uma dupla de zaga, depois podendo contar com o Bastos, mesmo que seja mais para o fim da temporada. E também o Botafogo está tentando a contratação do Dantas, um zagueiro de 20 anos, de 1,89 m, justamente para fazer a reposição ao Jair. Mas a gente vai ter boas alternativas na nossa linha de zaga. Então, a linha de zaga, honestamente, não me preocupa. Matheus Ponte e Vitinho, Teles, Cuiabano, Marçal. No miolo de zaga você tem Caio Pantaleão, Barbosa, David Ricardo e pode chegar o Dantas, depois tendo o retorno do Bastos. No gol, John, Léo Link e Raul. O Raul a gente sabe que não é o melhor nível ali, mas é um terceiro goleiro. O Léo Link, se precisar, ele pode sim ajudar. Tem potencial para nos ajudar. O John está fazendo uma temporada espetacular, mais uma vez. E eu espero que ele possa ficar até o fim do ano, verdade seja dito. Então essa parte não me preocupa. Na volância, Gregory permanecendo, junto do Alan, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, o Nilton que entrou no Mundial. E sim, foi bem. O Nilton foi bem no Mundial. Também ali não me preocupa. Embora, se você quiser contratar um outro segundo volante ali, né? Um outro camisa 8, possa também ser interessante. O Wendel poderia ser esse jogador. Elevaria o nível das nossas opções ali para volante.
A gente tem que ser realista. Possivelmente, inclusive, colocando o Marlon Freitas num banco de reservas, que pode acontecer. Não é porque o Marlon é o capitão que ele é insubstituível. Mas o Botafogo cancelou o negócio, né? A Eagle, especialmente falando, cancelou o negócio em relação à contratação do jogador e a gente sabe de tudo que aconteceu. Agora, quando a gente olha para o setor ofensivo, tá faltando os jogadores que decidam. Tá faltando as opções que efetivamente vão fornecer ao Ancelotti aquela qualidade para a gente poder brigar realmente pelos títulos que a gente deseja. Essa terceira janela, ela é decisiva para as pretensões nessa temporada. Nós temos um grande ponto de interrogação em várias frentes. Em relação ao Santi, em relação ao Matheus Martins, em relação ao Nathan Fernandes, em relação ao próprio trabalho do treinador, porque é a primeira experiência dele. Ele vai acertar, ele vai errar, normal. Ele não vai ser perfeito, ninguém é. Mas se você fornecer atletas de um nível acima, pelo menos umas 2 contratações diferentes, né? Ali para o setor ofensivo. Jogadores que possam decidir, jogadores prontos, inclusive. Não só a aposta. A aposta a gente contratou o Montoro, que eu acredito vai nos ajudar pra caramba. Mas a gente precisa dos jogadores que decidam. A gente precisa, de repente, de um outro atacante que tenha uma característica próxima ao que o Igor Jesus oferecia à equipe. Justamente para você não ter só o centroavantão, que é o Arthur Cabral, ou o próprio Mastriani, né? Que é o centroavante. A gente precisa de força e velocidade e habilidade, claro, preferencialmente também, pelos lados do campo. Jogadores que possam nos dar essa verticalidade, essa agressividade de partir para dentro da marcação e ter essa capacidade de deixar os adversários para trás. O Textor precisa fornecer isso ao Ancelotti. As críticas e os elogios ao trabalho do treinador, elas vão acontecer de forma natural. Mas tendo mais qualidade, a gente pode esperar ainda mais dele. Porque você vai olhar para a disponibilidade que ele vai ter de peças e você vai falar, dá para fazer o omelete. Porque as opções estão ali disponíveis. Hoje, efetivamente, você consegue dizer que ele tem as melhores peças possíveis? Na minha opinião, não. Muito por conta também dessas incertezas sobre a possibilidade de 3 jogadores que estão no elenco de fato acontecerem. Matheus Martins, Santi e Nathan Fernandes. O que o Textor vai fazer? O que ele combinou com o Ancelotti? A gente vai ter que aguardar. Mas a partir desse dia 10 de julho, o Botafogo já pode não só contratar, como inscrever e colocar para jogar os seus novos jogadores. E eu espero de verdade que o Textor não fique esperando até 2 de setembro. Porque até 2 de setembro, você já jogou as eliminatórias da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. E aí? Vai pagar para ver?